Hoje a gente vai falar um pouco sobre os prismas, né? O que vem a ser um prisma, qual é a sua área total e qual é o seu volume. Bom, primeiro vamos a uma rápida definição do que é um prisma. Um prisma é um poliedro, então já vamos começar anotando isso aqui. Ele é um poliedro. Se ele é um poliedro, então ele tem que ter faces poligonais. Tá? Então, definição, é um poliedro que tem duas bases congruentes. Então, essas duas faces aqui, ó, a de cima e a de baixo, são chamadas de bases. Então, essa de cima eu vou chamar de base e essa de baixo eu vou chamar de base. E essas bases têm que ser congruentes. Então, bases congruentes. Só que elas não podem ser só congruentes. Elas têm que ser congruentes e estarem em planos paralelos. Ou seja, elas têm que ser bases paralelas. Tá? Então, bases congruentes e paralelas. Paralelas. Então, elas têm que ser bases congruentes e paralelas, unidas por paralelogramos. Então, essas faces que aparecem na lateral aqui são paralelogramos. Então, essas faces laterais, face lateral, tem que ser obrigatoriamente um paralelogramo. Paralelogramo. Então, as faces laterais são paralelogramos, só para reforçar aqui, ó. Paralelogramo. Então, isso aqui tem que ser um paralelogramo. Essas duas bases têm que ser congruentes e paralelas. Então, essa base de cima, que eu estou pintando aqui de laranja, certo? E a base de baixo tem que ser congruentes, as duas, e paralelas, certo? E, né, a gente tem que ter faces poligonais para ser considerado um prisma. Ok. A altura do prisma, né, a altura do prisma é a distância entre as bases. Então, a altura ela é a distância entre as bases. Então, se essas bases são paralelas e eu tenho arestas laterais perpendiculares às bases, a gente chama o prisma de reto. Caso contrário, ele vai ser oblíquo. Então, se as arestas laterais, né? Então deixa eu pegar aqui uma outra cor. Isso aqui é uma aresta lateral. Aresta lateral. Se a gente tiver uma aresta lateral perpendicular à base, a gente diz que o prisma é reto. Caso contrário, ele vai ser oblíquo. Mas isso não muda a definição da altura do prisma. É a distância entre as bases, seja ele reto ou oblíquo. Só que quando ele for um prisma reto, a própria aresta lateral vai ser a altura. E quando ele for um prisma oblíquo, né, quando ele estiver inclinado, aí essa aresta lateral ela vai ser maior do que a altura. Já que a gente vai ter uma aresta lateral assim, vai ser uma aresta lateral. E a altura vai ser essa distância, a distância entre a base de cima e a base de baixo. Então a altura vai ser menor que a aresta lateral. Isso aqui olhando, né, lateralmente e não em perspectiva como a gente está vendo aqui. Ok? Bom, mas quem seria a área total então de um prisma? Bom, a área total de um prisma
é a soma dessas áreas que a gente está vendo aqui. Então vai ser, já que eu fiz de laranja aqui a base, o dobro da área de uma base. Então AB aqui é a área de uma base. Então digamos que essa de baixo tem uma área AB. Duas vezes, porque são duas bases, mais a área lateral, que eu fiz de roxo aqui, né? Então, a área lateral. Então, esse laranja de novo, né? É a área de uma base, e isso aqui é o total de áreas de faces laterais. Então eu vou ter que somar todas essas faces laterais. Se o prisma for reto, a gente vai ter um retângulo, então eu vou multiplicar ou somar as áreas de todos os retângulos. Se eles forem iguais, basta multiplicar, mas se eles forem diferentes, eu tenho que calcular cada um e depois somar. Tudo bem? Então isso aqui vale para qualquer prisma. Em qualquer prisma, basta calcular a área das bases, né, e somar. As bases são iguais, então uma só e multiplica por 2, mais a área lateral, que é uma soma de áreas de paralelogramas. Bom, e o volume? O volume sempre vai ser o produto da área da base pela altura do prisma. Então, isso aqui é a altura do prisma. Se o prisma for reto, é a própria aresta lateral. Se o prisma não for reto, se ele for oblíquo, a gente precisa calcular a altura para depois fazer o volume, certo? Então, isso aqui é o que a gente precisa saber, por enquanto, num primeiro momento, sobre prismas. Vamos dar uma olhada no exemplo. Digamos que eu tenho aqui um prisma. Então, isso aqui eu estou afirmando que é um prisma. Eu estou afirmando também que é um prisma reto. E a base é um triângulo retângulo de catetos 3 e 4. Então, se é um prisma aqui embaixo, a gente também tem um ângulo reto. Aqui também vale 3 e aqui 4. Já que as faces laterais têm que ser paralelogramas. Então, esses polígonos que aparecem em volta, aqui, ó, à esquerda, à direita e na parte de trás, são todos retângulos, já que é um prisma reto. Bom, então qual seria a área total e o volume desse prisma? Vamos começar pelo volume, que é mais simples. Qual seria o volume desse prisma? Como ele é um prisma reto, a aresta lateral é a própria altura. Tá vendo? Porque aqui a gente sabe que essa aresta, que é uma aresta lateral, ela é perpendicular às duas bases, já que as bases são paralelas. Então essa aqui é a altura do prisma. E a base é um triângulo retângulo de catetos 3 e 4. Então a base é um triângulo retângulo de catetos 3 e 4. Então 3 aqui, 4 aqui. Qual é a área, né, desse triângulo? Qual é a área desse triângulo? 3 vezes 4 sobre 2, ou seja, 6. Então o volume desse prisma vai ser a área da base vezes a altura. Só que a área da base já calculou aqui, vale 6, e a altura vale 5. Então o volume vai ser 30. Claro que unidades de volume, né? Se estiver em centímetros, centímetros cúbicos, se estiver em metro, metro cúbico e assim por diante. E a área total? A área total, como a gente viu, é o dobro da área da base mais a área lateral.
Quem é a área da base? A gente já calculou 6. Então, 2 vezes 6 mais a nossa área lateral. Bom, mas quem é a área lateral? Bom, a área lateral é composta por 3 retângulos. A gente tem um retângulo aqui à esquerda, de lados 3 e 5. Então, vamos separar aqui a área lateral. Área lateral. Então, tem um retângulo de lados 3 e 5. Aqui, ó, à direita, eu tenho um outro retângulo de lados 4 e 5. 4 vezes 5. E na parte de trás eu tenho um outro retângulo, né, em que a gente tem um lado valendo 5 e o outro lado é desconhecido. Mas esse outro lado é a hipotenusa de um triângulo retângulo, de catetos 3 e 4. Então, pelo teorema de Pitágoras, esse lado só pode ser 5. Então, o retângulo de trás, ele na verdade é um quadrado de lados 5, tá vendo? Estou falando desse aqui, e 5. Então, aqui mais, então mais aqui, mais 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5. Então, a nossa área lateral vai ser 15 mais 20 mais 25. Então, 15 mais 20 mais 25. 25 mais 15, 40, mais 20, 60. Então, essa área lateral mede 60. Então, 12 mais 60, 72 unidades de área. Né? De novo, se eu tivesse centímetro, centímetro quadrado. Se eu tivesse metro, metro quadrado. Ok? Então, com esse exemplo, a gente pode fazer uma introdução aí ao estudo dos prismas, porque existem outras características ainda que a gente pode estudar, como, por exemplo, o número de diagonais de um prisma, os prismas regulares, que são os prismas em que a base é um polígono regular, e outras características ainda a respeito dos prismas. Por enquanto, essa é só uma introdução à ideia de prisma, né? E aí a gente queria deixar essas duas fórmulas para vocês: volume e a área total de um prisma, além de uma definição inicial e algumas características. Ok? É isso, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!